Fala gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner Teixeira, sou apenas um servo de Deus que ama as Escrituras. E hoje venho aqui trazer para vocês a história de um dos personagens mais icônicos da Bíblia, que tem grande peso e grande importância dentro do cenário que a gente vive até hoje. E ele é Moisés, ou Moshe em hebraico. Fiquem comigo até o final do vídeo, que vamos contar a grande história desse personagem aqui, que é usado de exemplo até os dias de hoje, como exemplo de fé e como o nosso grande profeta que liderou aquele povo durante 40 anos no deserto. Vem comigo depois da vinheta que a gente vai começar a história desse grande personagem. Vem comigo e que Deus abençoe e abra o entendimento de vocês até o final desse vídeo. Vamos lá! Quem foi Moisés na Bíblia? Moisés foi um homem escolhido por Deus para liderar o povo de Israel em sua libertação da escravidão no Egito. A história de Moisés na Bíblia está registrada entre os livros de Êxodo e Deuteronômio. Moisés é considerado o principal personagem bíblico no Antigo Testamento. Ele foi o legislador por meio de qual Deus constituiu os hebreus como nação e os conduziu até o limite da Terra Prometida. Moisés é reconhecido como o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés também era descendente da tribo de Levi. Então Moisés era um levita, do clã de Coate. Alguns estudiosos defendem que ele era filho de Joquebede e Aran. Outros acreditam que ele foi apenas um descendente desse casal, ou seja, um filho da casa de Arão. De qualquer forma, o nome dos pais de Moisés não aparece no texto bíblico, que descreve a história de seu nascimento e infância, Êxodo 2, números 26 e 59. O significado do nome Moisés é incerto, pois não se sabe com exatidão sua origem. Alguns acreditam que esse nome seja de origem semita. No hebraico, Moshe significa tirado para fora, Êxodo 2:10. Outros entendem que esse nome seja de origem egípcia, talvez derivado de Mosé, que significa é nascido. Toda essa discussão acontece porque também não se sabe o certo quem deu o nome ao menino. Provavelmente foi a princesa egípcia que lhe deu o nome de Moisés. Porém, existe alguma possibilidade de sua própria mãe, que servia com sua alma a Deus, ter lhe dado esse nome. Êxodo 2, versículo 10. A história do nascimento de Moisés é bastante conhecida. Quando ele nasceu no Egito, havia uma ordem de Faraó de que todo menino hebreu fosse lançado no rio. Todavia, seus pais desafiaram esse decreto e esconderam o menino. E mais tarde, eles o colocaram no rio, dentro de um cesto de junco vedado com piche. Êxodo 2, versículo 3. Quando a filha de Faraó foi ao rio se banhar, viu um cesto que flutuava, e olhando ali dentro viu um menino, e se afeiçoou por ele. A irmã de Moisés, que vigiava o cesto, Miriam, viu que a princesa o apegou. Então, rapidamente, ela se ofereceu para arrumar alguém que pudesse criá-lo. Nesse caso, a mulher escolhida foi a própria mãe biológica de Moisés. Quando o menino alcançou certa idade, ele foi levado à filha de Faraó e passou a viver na corte egípcia. Não se sabe muitas coisas sobre como foi a vida de Moisés no Egito. Tudo o que se sabe é que ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Atos 7, versículo 22. Quando já era um homem adulto, Moisés demonstrou se importar com seu povo de origem. Ao defender um hebreu que estava sendo espancado, ele acabou matando o agressor egípcio. E Moisés pensou que ninguém havia visto o que ele fez, mas no outro dia, ao tentar intervir na discussão entre dois hebreus, um deles acusou de assassino. Exatamente está encontrado em Êxodo 2, do versículo 11 ao 14. Quando o Faraó soube o que Moisés havia feito, procurou para matá-lo. No entanto, Moisés fugiu em direção ao deserto do Sinai e se estabeleceu em Midian. Foi em Midian que ele ajudou a proteger as filhas de Reuel, também chamada de Jetro. Moisés acabou se casando com uma das filhas desse homem, Zípora. Com ela, Moisés teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. Êxodo 2:22 e Êxodo 18:4. Ele também passou a cuidar do rebanho de seu sogro, nas proximidades de Horebe, na península do Sinai. Foi enquanto estava sendo pastor de ovelhas que Deus se revelou a Moisés e o convocou para liderar o povo de Israel em sua libertação do Egito. Ele estava cuidando do rebanho no deserto quando viu uma sarça ardente.
Através daquele evento miraculoso, Moisés conheceu o Deus Santo e vivo de Israel. Ele mostrou-se um tanto quanto relutante a retornar ao Egito, porém, ele recebeu de Deus a garantia de sua presença como sinal de que ele havia sido enviado pelo Todo-Poderoso, cujo nome eu sou o que sou. Êxodo, capítulo 3, versículo 13 ao 15. Moisés também alegou não ser eloquente ao falar. Por isso Deus permitiu que Arão, seu irmão, servisse como seu porta-voz, declarando a mensagem dada pelo Senhor a ele. Êxodo, capítulo 4, do versículo 14 ao 16. Depois de ter passado 40 anos cuidando de ovelhas no deserto, Moisés retornou ao Egito para confrontar Faraó e pedir a libertação daquele povo hebreu que clamava por salvação ao Deus de Israel. Naquela ocasião, ele já estava com 80 anos de idade. Faraó se opôs ao seu pedido e desprezou o Deus de Israel. Tudo aconteceu conforme o plano soberano de Deus. Muitos anos antes, o Senhor havia prometido ao patriarca Abraão que julgaria a nação que haveria de dominar e oprimir o seu povo. Gênesis, capítulo 15, do versículo 13 ao 14. Deus então demonstrou através de Moisés e Arão sinais do seu poder, tanto os egípcios quanto os hebreus. Deus enviou uma série de 10 pragas, que significava o juízo divino sendo derramado sobre a nação do Egito, seu rei e seus deuses. Após o envio consecutivo das pragas, que apontavam para o poder de Deus de Israel, Faraó deixou que os israelitas saíssem do Egito. No entanto, antes da última praga que constituiu na morte dos primogênitos dos egípcios, deu instruções a Moisés para a celebração da Páscoa. Êxodo 12, versículo 27. Após a saída do povo de Israel do Egito, Faraó ainda tentou persegui-los. Provavelmente ele acreditou que os israelitas ficariam encurralados pelo mar. No entanto, Deus fez um grande milagre e abriu o mar vermelho para que o povo de Israel pudesse passar, e depois as fechou sobre o exército de Faraó que os perseguiam. Depois disso, o povo partiu em direção ao Sinai, sendo alimentado pelo próprio maná que Deus enviava do céu para eles. Foi ali no Sinai que Moisés recebeu de Deus a lei. Êxodo 20, 23. Ele ficou durante 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, a fim de receber as tábuas da pedra contendo os 10 mandamentos. Êxodo 24, 12, 18. Deus também instruiu Moisés sobre como proceder na fabricação de um santuário móvel. Este servia de local apropriado para adoração a Deus. Deus também lhe falou sobre a instituição do sacerdócio na casa de Arão. Êxodo 25 ao 32. Em decorrência da incredulidade e rebeldia dos israelitas, a peregrinação pelo deserto se estendeu por 40 anos. O resultado foi que a primeira geração que havia saído do Egito morreu antes de entrar na terra prometida. Números, capítulo 14, do versículo 20 ao 35. Enquanto liderou o povo de Israel, Moisés enfrentou várias oposições. O povo era ingrato e diversas vezes questionou sua autoridade. Números 16. Moisés conduziu o povo até as fronteiras da terra prometida. Inclusive enviou espias para investigar a terra. Quando Moisés não foi autorizado a entrar nela, ele e Arão pecaram contra Deus no episódio, que feriram uma rocha. Deus lhe havia ordenado que ele falasse com a rocha para que ele desse água ao povo de Israel. Mas ele falou com ira, agiu com arrogância, tomando para si a glória e a honra de Deus. Depois, Moisés orou a Deus, lamentando profundamente o castigo de não poder entrar na terra prometida. Deuteronômio, do capítulo 3, do versículo 24 ao 27. Na véspera do fim de seu ministério e da sua própria vida, Moisés arrumou sua casa e se despediu do povo de Israel. Josué ficou com seu sucessor diante do seu povo e entrou com Israel na terra prometida de Canaã. Na ocasião da sua morte, ele subiu do monte Nebo e pôde contemplar de longe a terra que o Senhor havia preparado ao povo de Israel. Com 120 anos, Moisés morreu e foi sepultado pelo Senhor no vale da terra de Moabe. O lugar de sua sepultura não foi conhecido. Deuteronômio 34. Enquanto esteve liderando o povo de Israel durante 40 anos no deserto, Moisés escreveu suas obras literárias. Ele foi o principal autor do Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, também chamados de Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Além de ter escrito
destaca a fé de Moisés ao rejeitar ser chamado de filha ou de filho de Faraó, Hebreus 11:24. Ele também estabelece uma comparação entre Moisés e Cristo, mostrando que Moisés foi uma figura de Cristo como mediador da antiga aliança. Essa aliança apontava diretamente para Cristo, o qual é encontrado em Hebreus 3. Moisés foi um homem de caráter e fiel a Deus, preocupado com a honra do nome do Senhor. Números 14:13. Ele ocupou uma posição muito elevada no plano divino. A fama de Moisés como um grande homem escolhido por Deus se estendeu até os dias de hoje, desde os tempos de Josué até os tempos do Novo Testamento. A gente vai encontrar nesses versículos aqui alguns exemplos. Josué 8:31, 1 Reis 2:3, 2 Reis 14:6, Esdras 6:18, Marcos 12:26, Lucas 2:22, João 7:23, 2 Coríntios 3:15. Também, quando se fala sobre a história de Moisés, sempre deve ser lembrado que ele e o profeta Elias apareceram ao lado de Jesus no episódio da Transfiguração. Ele foi o grande legislador de Israel e Elias o grande profeta da nação naquela ocasião. Eles falaram da morte e de Jesus, apontando para o fato de que a lei e os profetas testificaram o que Cristo sempre falou em Mateus 5:17. Chegamos ao final de mais um vídeo, espero que todos vocês tenham gostado e, como eu sempre digo e tenho dito nesses últimos dias, Moisés é um exemplo de fé para nós até hoje. Acreditou em Deus, na voz que falou com ele, aí preferiu, pela fé dele, ficar do lado do povo dele, assim como também Cristo nos escolheu. Ele escolheu aquele povo para guiar, nos salvar, assim como Cristo tem nos guiado até hoje. Então, meu querido e amado irmão, se você está longe da presença do Eterno, volte para a casa de Adonai enquanto ainda dá tempo. E se você ainda não aceitou nosso querido Mashiach, nosso querido Jesus, Yeshua, como seu Senhor e único Salvador, aceite enquanto ainda dá tempo. Vá numa igreja, vá numa sinagoga messiânica, que for, mas não deixe de aceitá-lo ou voltar para a casa dele. Que o Eterno seja na vida de vocês. Fiquem com Deus e no próximo vídeo vai ter vídeo sobre de quem foi a mulher de Moisés, Zípora. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe e me siga lá no Instagram e no TikTok também. Fiquem com Deus e fiquem na shalom dele, porque a minha nunca seria suficiente para a vida de vocês. Fui-me.